Olá, eu sou Lígia Dueire. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast História Viva, Vozes da Memória e da Ação. Neste episódio, conversamos com o Williams, historiador, educador e pesquisador atuante nas áreas de História Social, Memória e Culturas afro-brasileiras. Ele nos conta um pouco sobre sua trajetória, as bases conceituais do seu trabalho e as contribuições da história para compreender e transformar o presente. Williams, é um prazer receber você aqui. Para começar, conta um pouco sobre a sua formação e o que te levou a seguir o caminho da história. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja escutando. Tudo bem, Lígia? É um prazer estar aqui contribuindo com esse podcast. É um prazer imenso estar trazendo um pouco da minha vivência em sala de aula, um pouco da minha formação. E eu queria falar com vocês aqui sobre a minha trajetória, né? Eu sou professor da rede básica de ensino, fui formado pela Universidade Federal de Pernambuco como na área de licenciatura em História, desde mais ou menos assim do meio do curso, eu comecei a me interessar por essas pautas, né, a pauta racial, buscando aí o meu reconhecimento quanto um jovem negro e trazer esse empoderamento para mim também como uma forma de levar esse empoderamento para outras pessoas. Desenvolvi diversos estudos, na verdade, em relação a isso. Pude estar contribuindo, escrevendo um livro falando sobre intelectualidade negra e como é que isso pode ser ensinado dentro de sala de aula. Então, esse tema, no geral, é um tema que me toca muito e que faz com que eu consiga me fortalecer e que tente trazer um pouco de conscientização para essa nova geração que está se formando. Muito interessante o seu relato, Williams. E como você define a atuação do historiador hoje no Brasil? Quais são os campos em que você atua profissionalmente? Conta um pouco pra gente. O historiador tem um papel primordial na formação cultural do ser humano, né? Enquanto historiador, enquanto história, quanto ciência, a gente estuda o ser humano ao longo do tempo e quando a gente nasce, a gente já é inserido dentro de uma comunidade, dentro de uma cultura e o nosso papel como historiador é tentar fazer com que haja uma correlação, né, entre essa sua formação e a formação do ser humano ao longo do tempo. O papel do historiador, assim, além dessa conscientização, é engraçado porque muita gente pensa que o historiador ele tem a função de alertar para o futuro, ou meio que de prever o futuro. Só que a gente não trabalha com isso, sabe? A gente trabalha com o ser humano e o ser humano ele é volátil. Então, a gente pode ver ao longo de todo o processo de evolução do ser humano, processo de desenvolvimento, que tem momentos em que relativamente a história vai se repetir. Por quê? Porque o ser humano ele vai ter a tendência da liberdade, né? Ele vai poder fazer aquilo que ele quer, basicamente. E tem momentos que a gente não vai ter controle sobre isso. Então, é muito comum alguns fenômenos se repetirem, porém, entretanto, nós estamos aqui para pontuar aquilo que deve ser, para pontuar sobre aquilo que não deve ser feito, né? Para tomarmos consciência, para cumprirmos alguns direitos básicos e termos respeito um com o outro. Então, esse em si é o papel da história. A história hoje ela vem atuando em diversos âmbitos. Hoje se trabalha muito com a história oral, se trabalha muito com a microhistória. Em relação à história oral, é uma tentativa de dar voz àquela história que não é documentada, vamos dizer assim, aquela história em que só é aceita se tem certificado, só é aceita se tem reconhecimento em cartório, e aí ela dá a possibilidade de escutarmos a voz da minoria, dá a possibilidade de escutarmos a voz daquele agricultor, ou daquela história de uma avó que foi perpassada. Enfim, assim, é todo um contexto e toda uma pesquisa, né, para construir essas fontes, essas ideias, mas é uma tentativa de dar voz. Como também tem a questão aí da microhistória, né? Que a gente sai daquele macro, onde a gente estabelece personagens como salvadores para entender contextos
micros, contexto onde muitos não observaram, sabe? Por trás de um grande herói, há sempre uma população que se movimentou. Então a história em si não é marcada somente por uma pessoa, como por todo um contexto, por todo um conjunto. Então é mais ou menos assim que a gente vem tentando trabalhar ultimamente. Você poderia comentar sobre os conceitos e princípios que fundamentam a sua prática? Sobre os conceitos que norteiam minha prática, durante o meu processo de formação, boa parte da influência dessa minha formação na área de educação, ela partiu de Paulo Freire, né? Essa ideia de educação libertadora, essa ideia de colocar o aluno como um certo protagonista, trazer as suas ideias e provocar o debate em si, trazer a vivência desses alunos e fazer com que o conteúdo seja relevante para eles. Porque, assim, a história, ela, durante muito tempo, né, ela foi estabelecida como datas, momentos importantes, momentos do passado e que pouco se relacionava com o presente, vamos dizer assim. Então, a minha prática dentro da história hoje como educador é tentar fazer com que o meu aluno, ele saiba que aquele processo lá atrás, ele influencia em algo aqui hoje. Então, por exemplo, a gente vai debater sobre racismo e vai entender, eu uso muita prática, por exemplo, de tentar levar música e aí levar também exemplos reais. Então, como é que esses exemplos reais, como por exemplo o caso do Vinícius Júnior, a questão do racismo que ele sofreu dentro da Europa, como é que isso se estruturou? Da onde é que vem isso? Então, é justamente fazer com que esses alunos, eles vão ali, eles possam ir ao ponto inicial. Entender que tudo está entrelaçado em uma linha de tempo. E que nenhum processo que acontece hoje, ele é isolado. Todos os processos, eles são consequências. E assim, quando eu falo consequência, eu não quero dizer aqui que tudo nessa questão futurista, né? Mas é no sentido de que tudo que a gente vive hoje está atrelado a algo do passado, sabe? Então é fazer com que esse aluno ele perceba isso, porque somente dessa forma ele vai conseguir, na verdade, entender o que é história, entender o contexto em que ele está inserido e entender a importância dessa ciência.